Salve, salve pra geral do canal. Hoje eu tô fazendo, na verdade, completando 40 dias de NoFap. E, mano, hoje é um dia que eu tô feliz. Eu achei que ia ficar triste porque ontem eu tava com uns pensamentos ruins e tava meio pra baixo. Não tanto assim, mas tava. E aí eu pensei, pô, não, amanhã é outro dia, talvez amanhã eu acorde melhor. E eu vou fazer o resumo da semana porque tinha relatos. Mas eu apaguei, acabei apagando porque desanimei. Mas o resumo, ele são os relatos, tá? Então tudo que eu, tipo, vou estar falando aqui pra vocês é o que aconteceu nos relatos que eu apaguei. Porque até isso eu consegui lembrar. Porque minha memória tá um pouco melhor pelo fato, né, de eu estar praticando aí e a minha mente não tá mais com aquele nevoeiro de antigamente. Então, depois do relato de 30 dias, né? Aí virou a outra semana. Se eu não me engano, eu acho que eu não saí na segunda, eu saí na terça. E na terça eu vim pra praça, que é essa praça que eu tô agora, no caso, né? Que é aqui que eu sempre gravo a maioria dos relatos, mais do que em casa. Às vezes varia muito também, às vezes eu gravo mais em casa do que aqui, mas sempre aqui quando eu tô na rua. E aí chegou um senhor pra conversar comigo. Esses dias eu tava aqui na praça bem cedo, porque toda vez que eu vim é cedo, tipo assim, de manhãzinha, né, pra gravar os relatos e tal. E também porque eu gosto de sair de manhã, curto mais a praça aqui quando tá mais em silêncio também, e a rua também quando tá tanto, não tá tanta bagunça assim, né. E aí a primeira coisa que eu lembro que eu percebi nesse senhor foi os olhos. Eu olhei assim, porque tipo assim, tem gente que fala que quando a gente tá no NoFap, as pessoas, a maioria das pessoas, não são todas, né? E a maioria das pessoas que aparece pra gente, assim, vamos se dizer que tá numa vibração equivalente à sua vibração de momento, né? Porque eu falo que não são todas, porque com certeza tem gente sim de vibração baixa que aparece em qualquer lugar que você tiver, independente da vibração que você tiver, sempre vai ter um assim. E aí esse tiozinho começou a falar sobre a família dele. Primeiro ele falou sobre casamento. E por incrível que pareça, eu tava pensando esses dias, sabe? Eu não sou aquela pessoa que fica com ansiedade pra casar, sabe? Porque hoje em dia os relacionamentos é tipo assim, a maioria deles, claro, você tá namorando com uma menina, só que aí ela quer, tipo, arrastar na sua cara, que ela tem escolha e que se você ramelar de qualquer jeito, ou sei lá, só dela querer, ela te larga e é isso, tá ligado? Tem várias opções ali. Mas eu não quero falar sobre isso, não. Ele começou a falar sobre casamento e tal, as histórias da época dele, né? Porque na época dele não era tão bagunçado que nem é hoje, né? Sobre casamento e tal. E aí ele falou que na época conheceu a esposa dele virgem, esses negócios assim, que tipo assim, mais íntimo, mas ele tava muito feliz contando, né? Sobre o casamento e tal. E aí ele já foi falando sobre histórias de trampos, os primeiros trampos que ele trabalhou, e aí ele falou sobre esses negócios de casamento. E aí depois a gente começou a falar sobre empregos. E aí acabou que ele começou a tocar mais na parte do filho dele assim, falando que o filho dele começou bem de baixo. E aí ele foi crescendo, sabe? Ele foi evoluindo e tal. O filho dele começou a fazer bastante dinheiro aqui no Brasil e depois, conforme ele foi fazendo cursos e teve oportunidade, foi tipo, saiu do Brasil e começou a fazer mais dinheiro lá fora, né, no caso. E aí, pô, eu vendo a felicidade dele assim, sobre o filho, sobre a família e tal, e tudo, a maioria das coisas que aconteceram assim na vida dele, né? Coisas íntimas que ele tava falando pra mim, mas com tanta felicidade, eu comecei a ficar feliz por ele e tipo, eu parei pra prestar atenção, sabe? Coisa que antes, quando eu tava na PMO, se um tiozinho chegasse em mim e falasse que começasse a falar da vida dele pra mim, tá ligado? E ficasse falando mesmo com entusiasmo, sabe? Feliz e tal, eu ia pensar, nossa, esse velho aqui tá enchendo o saco, tá aqui só pra ficar falando da vida dele, eu não quero saber. Eu tenho certeza que eu teria esses pensamentos. Porque, mano, quando a gente tá na PMO, a gente já ativa o modo de sobrevivência, entendeu? Então, traduzindo, parece que a gente sempre tá é,
ali, sabe, atento e tal, e com muita preguiça no caso também, né? Porque pelo fato da sua energia ter sido sugada, você não tem disposição, então você não quer socializar, você tem aquela vergonha e parece que tudo te irrita. Parece que, tipo assim, você tem que estar 100% concentrado, né? Que é o modo de sobrevivência, isso ele acaba fazendo com que você fique assim. Parece que você quer ficar 100% concentrado em você, porque senão algo de ruim pode acontecer com você. E aí você acaba dispensando qualquer coisa que seja distração no momento pra, né, pra te atrapalhar, sendo que, tipo, é só uma paranoia da sua cabeça, falando que vai acontecer algo de ruim no momento, mas não vai acontecer, é só uma crença e você tá assim por causa que você tá drenado de energia, né? Sua energia tá. Se você tá sem energia e o seu corpo tá ali, tipo, usando as reservas da energia para te manter, né? E aí você fica nesse estado de alerta. É como se você ficasse sem comer. Eu vou falar sobre um negócio parecido, mas já já. Só sei que pela história do tiozinho, assim, pela família dele, por ele, as coisas que aconteceram na vida dele, ele falando do passado e tal, né, falando sobre o primeiro emprego dele, os primeiros empregos, na verdade, e sobre como ele conheceu a mulher dele, e como o filho dele progrediu aqui no Brasil e depois começou a progredir lá fora, entendeu? Isso eu parei pra prestar atenção, coisa que, tipo, antigamente eu não faria, com certeza. E eu fiquei, mano, muito feliz pelo cara. Eu consegui ficar feliz por uma pessoa que não era eu e nem era da minha família, tá ligado? Só pelo fato do cara estar entusiasmado ali de vir conversar comigo, uma pessoa que ele não conhecia, entendeu? E falar essas coisas íntimas dele. E aí eu fiquei, tipo, feliz pra caramba pelo filho dele, pela família dele. E aí eu desejo, tipo, só progresso pra esse senhor. Tipo assim, já é de idade, sim, mas você vê que o cara tá feliz. Você olha pro cara, os olhos dele estão brilhando. E com isso eu percebo que eu ando mais paciente, porque para prestar atenção nas coisas de pessoas que não são, tipo assim, parentes próximos ou nem da família, ou nem conhecidos, vamos dizer, né? De um desconhecido, e eu ficar feliz, alguma coisa mudou ali. Mas eu desejo só progresso para esse senhor aí e para a família dele, que todo mundo se dê bem. E é isso, bora para o restante dos relatos, né, dos acontecimentos da semana. Eu lembro que, tipo assim, virando a semana, né, eu saí para dar um rolê, transmutação e tal, e eu ia num lugar, eu não sei, eu ia ver um preço de alguma coisa no lugar, agora não lembro, né? Só sei que, tipo assim, eu passei por uns lugares onde tinha uns pontos de ônibus e calçadas, assim, normal, umas ruas, né? E aí, tipo, eu acabava passando por lugares onde tinha umas minas medianas, porque eu vou falar, não eram tão bonitas, mas não eram feias, sabe? E aí eu vi aqueles olhares, tipo, mais maliciosos do que antes, sabe? Eu prestei bastante atenção nisso, só que, como eu falei desde o começo dessa streak de NoFap, a minha streak de NoFap não tá sendo focada em ficar com mulher, ter um relacionamento, talvez assim, tipo assim, futuramente, eu quero, mas não é o foco dessa streak, entendeu? Essa streak é o Urgent Mode, que é o modo que eu fiz pra mudar minha vida, tá ligado? Pra literalmente salvar a minha vida do desastre que ela era. Então não tô levando tanto esse negócio de atração de mulheres a sério não, né? Não tô buscando isso no momento, no caso, né? Atração de pessoas, beleza, porque aí a pessoa vem, conversa comigo, conversa com a pessoa, a gente troca um papo, porque, mano, você conhecer a pessoa e conversar, beleza, é uma coisa. Agora, um desconhecido chegar com intimidade e falar pra você sobre a vida dele, num bom sentido, claro. E vocês conseguirem trocar uma ideia ali, e você conseguir socializar com uma pessoa que você não conhece, mano, é bom demais. Sério. Se uma pessoa fala que não é bom conhecer pessoas assim que, tá ligado, tão entusiasmadas assim, tão felizes e querem falar sobre a vida dela, e aí você conhece a pessoa e faz uma amizade nova ali, né? Se a pessoa fala que não gosta disso, é porque a pessoa, mano, querendo ou não, ela é amargurada assim, de alguma forma. É sempre bom estar fazendo amizades com pessoas novas e ainda é melhor quando é a pessoa mais velha, porque aí a pessoa mais velha ela tem mais experiência e tal, e aí ela vai te dar umas dicas, né?
E aí até você pode ensinar coisas pra ela, coisas que hoje em dia as pessoas mais jovens sabem, e ela coisa que as pessoas mais velhas sabem. E aí vocês vão trocando a informação do passado com o futuro, e aí cada um ganha uma informação diferente, né? E na maioria das vezes relevante também, né? Que mude alguma coisa na vida de ambos ali. Também percebi pessoas da minha família que, sabe, que eu sou tretado, que eu não falo muito, é, ou que teve alguma razão pra mim ter raiva delas, se preocupando comigo, sabe? Tipo, pessoas que eu não converso assim, conversando comigo, e aí a gente, tipo, eu converso de boa e tal, na maioria das vezes acabo ganhando coisas dessas pessoas, seja um alimento ou, sei lá, algum presente, sabe? Sendo que eu nem falo tanto com a pessoa e a pessoa vai lá de boa fé, me entrega o negócio e é isso, tá ligado? Tipo, por querer mesmo, sabe? Sendo que, tipo, isso não acontecia de jeito nenhum. Sério, de jeito nenhum e raramente, tá ligado? Uma vez no ano, tipo assim, se pá. E ainda quando eu ficava numa daquelas streak mortas de NoFap de 7 dias, talvez. Aí acontecia de alguém, sei lá, me dar alguma coisa e tal, comprar alguma coisa pra mim. Mas agora tá sendo muito diferente, sabe? Tá sendo muito diferente. Parece que também as pessoas estão sentindo falta da família, eu falo, né? Me chamando assim, coisa que antes, tipo, parecia que as pessoas tinham me esquecido, parecia que eu tava sozinho no mundo. Então, tirando a tristeza da PMO, o desgaste, eu também me senti excluído e hoje em dia eu não tô me sentindo tão excluído assim, porque sempre que tem uma festinha, né, ou coisa do tipo, acabam me chamando. E foi uma coisa que não aconteceu por um bom tempo, sabe? E agora que eu tô nessa streak de NoFap, eu percebo isso, querendo ou não. E tipo, se você parar pra pensar, na maioria do tempo, é, quando você já tá numa streak ali que você passou dos 20 dias, 20 e poucos dias, parece que o mini não morre, parece que tipo assim, sua libido foi cancelada, tá ligado? E aí você não fica tendo, tipo assim, ereção toda hora, e parece que, tipo assim, não vai mais ficar duro que nem antes ficava, tá ligado? Qualquer coisinha já te salva e aí você ficava excitado no caso, né? Não, não tá acontecendo isso, tá tipo, raramente acontecendo isso. Isso é mais quando, tipo, eu tô deitado pra baixo no colchão, e aí, tipo, começa a roçar no colchão, e aí acaba ficando, né? Um pouco mais duro querendo ou não. Mas, não, tipo, tô ficando bem suave. Tá sendo, tipo assim, que nem os dias felizes pros dias tristes, tá ligado? Parece que, tipo assim, a libido e a tristeza tá sumindo. Elas vêm às vezes, as duas, né, sensações, querendo ou não, vêm às vezes, mas elas não ficam, tipo assim, por muito tempo. Parece que, tipo, vem rapidão, fica num dia ou até antes do dia acabar e passa, sabe? E, tipo, quando eu percebo que eu tô deitado e tal, e aí começa a encostar no colchão, deitado pra baixo no caso, né? E aí começa a encostar no colchão e começa a ficar assim, desse jeito, eu já pego e viro pra não acontecer de eu recair. Porque, querendo ou não, às vezes só você tá tão sensível que só de você encostar, assim, só de você encostar e pressionar um pouco, pode acontecer uma poluição. Se você tiver, tipo assim, no extremo ali, sabe? Claro que, tipo assim, a poluição noturna que rolou comigo lá pelo dia 24 foi por causa dos dois sonhos. Dois sonhos não, né? Foi por causa do primeiro. Mas foi por causa dos sonhos sexuais que eu falei lá para, né? Sonhos eróticos sexuais. Que rolou lá pelo dia 24. Então, tipo assim, eu não tava só encostado e pressionando. Não, eu parecia que eu tava fazendo mesmo o ato, porque, tipo, o sonho foi tão realista que simplesmente aconteceu. E aí, na primeira vez, eu acordei, tipo assim, já tava rolando, entendeu? Na verdade, já tinha acontecido. Então, tipo, eu tava sonhando e tal, e ao mesmo tempo meu corpo tava se movimentando. E aí, quando eu acordei, já tinha acontecido. Tipo, eu acordei e já tava saindo, literalmente. A maioria dos dias eu tô acordando muito cedo, mesmo dormindo mais tarde, tipo, mais tarde assim, né? Comparado a antes que eu dormia tipo 3, 4
ou quando era de manhã, eu tá dormindo 10, 11 horas da noite agora, tá muito mais cedo do que era, né? Então eu acabo acordando 3 horas da manhã, 6 horas da manhã, esses horários bem cedos. E aí acaba que eu acordo até disposto e tal, mas toda vez que eu olho assim no espelho, vem tipo aquelas olheiras assim, ó, eu olho assim e sempre tá olheira, 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 parece que nunca vai acabar. Mas eu tô ligado que tem gente que fala que com o tempo no NoFap a olheira ela passa, é só tipo adaptação do seu corpo, né? Porque você ficou muito tempo assim e tal. Porque querendo ou não, se você parar pra pensar, você sempre dormia de madrugada ou de manhã, né? Quando o dia tava amanhecendo. E aí você começa a dormir cedo e acordar cedo, o seu corpo não acostumou com aquilo. Então no horário que você tava acordado, você tá dormindo. E aí meio que o seu corpo tem que passar por uma transformação que é pra ele acostumar, né? Mas tomara que passa logo, porque eu não aguento mais esse negócio de olheira e tá me irritando. E aí, tipo, eu mal acordei e já vi aquele horário 6 e 6. Tipo, eu acordei 6 horas e tal, e virei o olho. Quando eu olhei pro relógio de novo, 6 e 6 da manhã. E, né, a sincronicidade dos horários sempre, tipo assim, sempre 6 e 6, 8 e 8, 9 e 9, 10 e 10. Claro que não são todas as horas seguidas, né? Às vezes eu vejo, sei lá, 8 e 8 da manhã, depois eu vejo 10 e 10, e aí depois eu vou ver lá pra tarde, 14 e 14, e por aí, né? E sobre os olhos, cada dia parece que cada vez está mais brilhante. Toda vez que, tipo, eu olho, eu sou uma pessoa que eu sou vidrado nesse negócio de ficar observando os olhos, porque antigamente, você tá ligado, se você tava na PMO, você sabe o quão fundo eram os seus olhos. E agora que, tipo, quando você para, né, no caso, parece que, tipo, os seus olhos começam a brilhar de um jeito que você se impressiona. As pessoas não conseguem ver tanto no começo, porque no começo brilha, mas não brilha tanto assim ao ponto das pessoas conseguirem perceber de fora, né? Mas com o passar do tempo, seu olho começa a brilhar tanto que você nem precisa falar pra pessoa, vê se tá brilhando. Porque a pessoa já vai ver que tá, tipo, daquele jeito. Tipo, brilhando muito, 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 muito exagerado, sabe? Diferente. A pessoa até pensa, mano, tem alguma coisa errada com esse moleque porque o olho dele tá brilhando mais do que normal. As pessoas não são assim. Na maioria das vezes não são assim. E aí eu falei de novo sobre a libido, bem variável, né? Às vezes ela sobe, às vezes ela desce, mas tipo assim, mais dias sem libido do que dias com a libido, né? E depois eu falei de novo sobre os olhos, parece que os olhos ficam, tipo assim, parece que os seus olhos são umas pérolas negras, porque tipo, eles ficam brilhando pra caramba, sabe? Muito diferente de antes, quando você tava, sei lá, ali na PMO e o olho tava fundo, sabe? É horrível. É horrível, e também a sensibilidade sobre a luz do dia, sobre a luz de casa, assim, o seu olho vai deixando de ficar sensível, né? De- Quando você começa querendo ou não praticar o NoFap. Porque antigamente isso é louco. Eu abria, tipo assim, chegava às 6 horas da manhã, eu abria a porta de casa, eu já olhava pra fora e já fechava, né? Porque eu não queria ver luz. Tipo, hoje em dia tá mais suavão, consigo olhar pela luz do teto sem muita, é, sabe, sem muitas ficar assim, doendo o olho e tal. O do sol eu não olho tanto, né, porque eu não sou louco, mas essas luzes normal assim, você vê que o olho tá muito mais de boa, né, para olhar do que antes. Não dói, não dói. E tipo, querendo ou não, se você quer saber se alguém faz o NoFap, você pega de exemplo o olho, mano. O olho, se o olho da pessoa tá brilhando assim bastante, ela faz. Com certeza ela faz, porque se ela não faz, o olho fica fundo e é zoado pra caralho, mano. É zoado porque dói e também de olhar assim, parece aqueles olhos de pessoa mais velha, sabe? De idade muito mais velha assim. E aí ontem eu dormi bem pouco. E não parece que eu dormi tão pouco assim, porque tipo assim, eu dormi das 11h40 até umas 1h30, vai, vamos dizer, da madrugada e tô de boa, sabe? Parece que eu dormi a noite toda. Mas não, é energia, porque tipo,
só pelo fato também de você dormir cedo, bem cedo assim, e acordar mais cedo ainda, não é mais pela ansiedade. Não tá sendo mais pela ansiedade. Que nem eu tava dizendo. Pelo fato de eu estar acordando cedo assim, não é que nem eu acordava antes ansioso. Tipo, dormia cedo e acordava assustado. Não, agora tá sendo pelo fato que eu tenho energia e eu não tô usando. Entendeu? Tipo, eu tenho energia se eu precisar, mas não é sempre que eu tô transmutando. Então, eu durmo cedo e acordo mais cedo ainda. Que nem, tipo, exageradamente às vezes, porque eu dormi 11h40, acordei um e pouco, tipo, da madrugada, e tava mal calor também, mas, mano, sério, parece que eu dormi 6 horas, 6, 8 horas, de boa, porque eu tô com energia aqui, e se eu quiser, tá ligado? Transmutar, eu posso dar uma volta de 5 km e voltar, que eu vou estar com a disposição ainda. Não 100% de disposição, mas eu não vou estar, tipo, morrendo, entendeu? Eu aguento dar um rolê suave e voltar. Isso foi hoje, né? E aí, depois eu lembro que quando eu acordei um e pouco, eu falei assim, mano, eu não vou levantar agora, não tem nada pra fazer. Acabei pegando e dormindo de novo. E aí eu acordei 6 horas da manhã. Então, tipo, o corpo não tá precisando, porque se tivesse precisando, quando eu voltasse a dormir, eu ia acordar lá para 10, 11, meio-dia ou até 1 hora da tarde, como era antes, entendeu? E agora eu vejo que o meu corpo não. Meu corpo tem reserva de energia. Se eu precisar, tem ali, entendeu? E, mano, eu já falei bastante. Foi o resumão da semana. Esses são os meus 40 dias de NoFap. E eu vou falar pra você. Resquício de sorte também. Algumas coisas estão acontecendo. Teve uma oportunidade de trampo. Rapidinho eu vou falar isso. Só que foi um trampo ruim. Mas pelo menos, diferente de antes, quando não aparecia nada. Tipo, pelo menos tá aparecendo oportunidades, já é bem mais diferente, porque a pessoa chegou, conhecido, né? Chegou fazendo uma oferta de trampo e tal, entendeu? Coisa que não estava acontecendo antes. Muita coisa quando você tá ali destruído, parece que para de acontecer, sabe? Para de acontecer, parece que sua vida tá literalmente travada mesmo. Parece que você tá, sei lá, bloqueado nos céus, vamos se dizer assim. E mesmo pelo fato de eu ter, né, essa oportunidade não ter sido boa, pelo menos eu sei que próximas virão, entendeu? Já é um sinal já de resquício de sorte, querendo ou não. Pô, e eu pensei que dessa vez ia ficar mais curto, mas pelo menos as informações, né? E as coisas que aconteceram aqui, alguma coisa, querendo ou não, vai ajudar. E talvez pode ser que tenha acontecido com vocês também. Esse aqui não é tão relevante porque é os meus 40 dias, então cada um tem o seu, né? Cada um acontece alguma coisa, pode ser que algumas coisas aconteçam iguais, que nem o Dan, ele comentou esses dias e ele falou que tá acontecendo coisas parecidas, que nem esses resquícios de sorte e tal. Ele falou sobre o pessoal do time lá da quebrada dele chamar ele pra jogar, e era um time que ele queria, entendeu? Pra quem não sabe, é o Dan Wazaki, se eu não me engano, o nome do canal dele. Ele comentou aí no meu vídeo dos 30 dias e comentou no dia. Nesse vídeo antes, que vai estar aí. E ele comentou também no vídeo lá do Sorte, NoFap e Acordo com Deus. Então, se vocês quiserem saber qual é o canal dele, o canal do Dan tá aí nos comentários, beleza? Falou, gente. Se cuidem e tamo junto.